Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Pessoal, o Flamengo vive um momento muito conturbado, vive uma crise e a gente vai seguir falando sobre isso. E quero deixar já bem claro, estou fazendo esse vídeo contrariado. Eu gosto mesmo de falar de campo e bola, gosto mesmo de falar de tática. Criei um canal chamado Falando de Tática, porque é sobre isso que eu gosto de falar, é sobre isso que eu fico mais confortável de falar. Mas, dadas as circunstâncias, é impossível não falar sobre esse assunto. Essa aqui é a grande verdade. Então, eu estou abrindo uma exceção, porque pela primeira vez nesses mais de 2 anos de canal, eu estou fazendo por 2 dias seguidos, 2 vídeos seguidos, em que eu não estou majoritariamente falando sobre tática. E eu espero, de coração, tá? Eu falo isso para vocês de coração aberto, espero a partir de amanhã poder voltar a falar sobre tática. A não ser que hoje aconteçam mais acontecimentos assim bombásticos e, enfim, não dê para fugir amanhã, mas eu realmente espero que amanhã eu possa voltar a falar de tática. Quero falar aqui para vocês, por exemplo, por que é que Carrascal é o plano A e Ezequiel Barco seria o plano B ao Carrascal. Por que isso? Quero falar sobre um monte de coisa, sobre o retorno aos gramados do Flamengo, aos jogos do Brasileirão, sobre a nova dupla de volantes aí, Jorginho e De La Cruz. Interessante, né? Projetar um pouquinho do que eles podem oferecer. Tem muita coisa aqui na minha cabeça, mas nesse momento eu acho que não dá pra gente fugir dessa pauta principal, até porque eu fiz um vídeo ontem com esse viés mais opinativo aqui, falando sobre essa questão do Boto e tudo mais. E como teve muito ataque, eu preciso botar algumas coisas aqui nos seus devidos lugares e mostrar para vocês aqui o que é o meu trabalho. Tem muita gente chegando nova aqui, tem muita gente nova chegando aqui no canal, e eu preciso mostrar para essa turma que está chegando aqui o que é o trabalho, né, como é que funciona aqui o canal, tá? Então vamos começar por isso, tá? Aqui o trabalho é sério. Aqui eu não vivo de crise. A audiência do meu canal, ela cai quando o time está em crise. Para mim, o time estar em crise, o clube estar vivendo uma ebulição, não é bom. Não é bom para minha audiência. Então eu não me alimento disso. Então essa história de vocês instauram o caos, que para vocês é bom, não me coloque no balaio de quem faz isso. Tem gente que vive disso e que realmente vive disso literalmente, porque isso dá engajamento, dá view e view dá dinheiro. Não é o meu caso, tá? Quem já está aqui há mais tempo sabe disso, já conhece o trabalho, acompanha aqui desde o início ou acompanha, sei lá, há mais tempo, sabe como é que é feito o trabalho aqui. Então, você que está chegando agora, tá? Fique sabendo que o trabalho é feito de uma forma muito séria. Você não é obrigado a concordar comigo sempre. A gente vai discordar. Se você chegar nos comentários discordando de mim de forma respeitosa, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai bater um papo, tá? Esse papo de que, vocês não sabem lidar com o contraditório, vocês não aceitam opinião contrária, não é verdade. O que eu não aceito é certos tipos de acusações, de ilações, de insinuações, de suposições, né? Muita gente que não conhece o trabalho chegou aqui ontem comentando de forma muito ofensiva. Gente, assim, não tolero. Não tolero, tá? Então, para você que está assistindo esse vídeo agora, também esse vídeo de hoje, você vai insistir, por exemplo, em chegar no comentário e apontar e para cara, é simples. Tem um botãozinho ali, eu simplesmente faço o banimento da pessoa do canal. Acabou. A pessoa tá banida. Inclusive a pessoa, às vezes, nem sabe que tá banida, tá? Só para vocês saberem. Tá? O YouTube tem uma ferramentazinha ali que você simplesmente, a pessoa tá oculta do canal. Então ela tá vendo os vídeos, ela acha que tá comentando, que tá ali abalando, que tá te ofendendo, mas ela não tá aparecendo. Para mim nem para ninguém. Tá? Então, é só isso. Vamos manter aqui um decoro, né? Vamos manter aqui uma linha de respeito. Porque eu tô aqui fazendo um trabalho sério. Isso eu posso garantir para vocês. Eu não vivo de crise. Meu negócio é falar de campo e bola. Feito esse preâmbulo, eu quero pedir para vocês deixarem o like, que é muito importante que vocês deixem o like aqui no canal, tá? No vídeo, né? Em todos os vídeos. Muito importante, ajuda muito o nosso canal, ajuda muito o nosso trabalho. E também se inscreva no canal, tá? Sua inscrição é muito importante. A gente tem também um clube de membros. Você paga muito pouco, paga a partir de R$ 5 por mês e ajuda o canal financeiramente. Quando você vira membro, você está ajudando, como eu já falei, você ajuda o canal financeiramente, mas você recebe muitos benefícios em troca. Então, é uma relação totalmente ganha-ganha. Você ganha daí, eu ganho daqui, sai todo mundo feliz, tá? E vou te deixar curioso, não vou te contar quais são os benefícios não, mas são muitos, são bons e vale a pena. Gente, infelizmente a gente está vivendo num mundo
em que as pessoas não conseguem mais entender que você pode gostar de um profissional, ser um admirador daquele profissional e, ao mesmo tempo, criticá-lo. Achar que ele está cometendo erros e dizer, olha, não estou gostando disso aqui, não estou gostando daquilo ali. Assim como também tem o outro lado, você pode não gostar de um determinado personagem, de um determinado profissional e achar que ele foi bem. Não, ó, não gosto desse sujeito aqui, desse cara aqui, desse profissional aqui, desse técnico, sei lá. Mas aqui ele foi bem, gostei. A vida tem que ser assim. Só que, infelizmente, as redes sociais, elas estão fazendo isso com a gente. Elas estão derretendo o nosso cérebro, né? De uma forma geral. As pessoas estão emburrecendo e não estão mais conseguindo entender que você pode olhar uma situação por dois vieses, né? Isso que fala, acho que é isso, né? Por dois prismas, né? Fica mais fácil. Então, eu posso ser um admirador do trabalho do Boto, ser um admirador do profissional que o Boto é e tecer críticas a ele. Eu não tenho que ser Tim Boto, né? Tudo que ele fala eu bato palma, eu acho maravilhoso, incrível. Ou se eu fosse um cara que fosse contra a chegada dele desde sempre, eu só vou bater nele. Não é assim que funciona. Pelo menos aqui nesse canal não é assim que funciona. Aqui a gente vai criticar, elogiar, vai ponderar, vai analisar. Claro, sob a minha ótica, sob a minha opinião. E volto a dizer, você pode pensar diferente de mim. Se você quiser discordar de mim respeitosamente nos comentários, vai ficar tudo certo, tá? Vamos falar sobre o Boto? O Boto, gente, para quem não sabe, eu tenho formação como analista de desempenho. E o Boto é uma referência pra gente. O trabalho que o Boto fez lá atrás no Benfica, ele é um dos pioneiros nesse trabalho de scout. Começou lá, abrindo o departamento de scout do Benfica em 2007, 2008. Tá falando de 17 anos atrás. E virou chefe scout do Benfica. Fez um trabalho de excelência lá no Benfica. Fez um trabalho ótimo. Pôs um bom trabalho no Shakhtar. Ele é um profissional com um currículo muito legal. E ele é uma referência para todos nós, analistas de desempenho. Todos nós que estudamos sobre futebol, em algum momento entramos em contato com o trabalho do Boto, porque ele é uma referência. Então, para você que está chegando agora, que não conhece o canal há mais tempo, você talvez não saiba, mas quando o Boto foi contratado pelo Flamengo, foi anunciado como diretor técnico do Flamengo, eu fiquei muito animado, muito satisfeito, porque eu projetei uma mudança radical no Flamengo. Falei sobre isso no dia seguinte. Falei, olha, o Flamengo pode estar traçando aqui uma linha em que o Flamengo pode virar realmente uma potência se fizer tudo certo, como se espera que faça. Se de fato o trabalho que se espera que o Boto faça seja feito, o Flamengo tem tudo para virar uma potência. Era isso que eu dizia na época, porque era realmente nisso que eu acreditava. E ainda acredito. Tá? Então, vamos pular lá do momento que ele foi contratado para um pouquinho mais recente agora, para os acontecimentos mais recentes. Eu acredito, na minha visão, que o Boto tem pecado no seu trato com a imprensa. E na medida que ele peca no trato com a imprensa, ele acaba expondo os jogadores, expondo o elenco e o próprio Felipe. E isso é um problema. Isso deixa ele exposto também, por consequência, na medida que ele expõe jogadores. Então, para você que não acredita que foi ele que falou com o Mauro lá, que aqueles prints lá que o Mauro colocou, você não acredita que foi ele? Tudo bem, se você não acredita, tá tudo certo. Eu parto da premissa que foi ele, tá? Embora eu não possa provar, eu parto dessa premissa. Por quê, gente? Tô até gravando esse vídeo hoje também, porque os acontecimentos de ontem me obrigam até a falar de novo sobre esse assunto que eu abordei ontem. Ontem, o Júlio Miguel Neto estava lá mostrando print de conversa dele com o Zé Boto, né? Então, assim, tá claro que o Zé Boto conversa com alguns jornalistas, com alguns profissionais aí do YouTube, da imprensa de forma geral. Tá? Então, se ele conversa com o Júlio Miguel Neto, por que ele não conversaria com o Mauro César? Então, assim, numa boa, assim, eu acho que já beira quase uma negação, essa coisa de não querer acreditar que foi o Zé Boto. Volto a dizer, embora não dê para provar, tá desenhado, gente. Tá claro, tá? Mas enfim, se você continua achando que não foi, tá tudo certo. E volto a dizer, eu não posso aprovar, mas eu parto dessa premissa. E aí, não tem problema, se ele quer manter uma boa relação com a imprensa, ele ter contato com alguns jornalistas, tá? Acontece que ele não pode dizer certas coisas. O que foi dito para o Mauro César sobre o Pedro, na minha visão, é muito errado. Você pode até achar que o Pedro hoje não vale 15, não vale 10, não vale 5 milhões de euros,
porque ele vem de contusão, pipipi, papapó. Tudo bem, não tem problema. Mas aquilo ali expõe o atleta. E quando ele expõe um atleta, os outros atletas ficam incomodados também. Então, especificamente nessa questão do trato com a imprensa, da forma como ele está gerindo a relação dele com a imprensa, ele tem ido mal. Na minha visão. Na minha visão. E isso expõe uma situação. E volto a dizer, na medida que ele expõe um atleta ou o elenco, o Felipe, que também acaba sendo exposto, ele acaba se expondo também. Por quê? Porque isso gera um incômodo dentro do clube. Ele tem uma situação de quebra de confiança. E a última coisa que pode acontecer para um diretor técnico, para um diretor de futebol, é a quebra de confiança com o seu elenco. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Pior coisa que pode acontecer. O Boto não pode deixar isso acontecer, uma quebra de confiança. Eu também não concordo com o BAP vetar uma contratação de forma ali, né, ditatorial, digamos assim, né? Eu não concordo com isso. Eu falei sobre isso ontem também. O erro do Boto não justifica o erro do BAP. Mas enfim, a questão é, o Boto se expôs. O Boto expôs o elenco. E quando eu disse ontem para vocês que o Boto está enfraquecido dentro do clube de forma justa, de forma merecida, né? Usei o termo merecidamente, eu volto a dizer isso, eu reafirmo. Agora, sabe o que eu penso? Eu penso que o Boto tem que tentar contornar essa situação e o BAP também. Eu acho, sinceramente, que seria pior para o Flamengo demitir o Zé Boto nesse momento. Porque a gente está há 3 dias, 2 dias, né? Hoje é dia 8, né? Está 2 dias de abrir a janela, tem todo um trabalho sendo feito, né? E aí, como é que fica? Se ele sai? O Flamengo não vai achar um profissional de uma hora para outra com uma janela de transferências aí batendo na porta. Então, o prejuízo de perder o Boto às vésperas da abertura de uma janela seria gigantesco, na minha visão. Então, acho que as coisas são contornáveis. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer hoje durante o dia. Estou gravando esse vídeo aqui cedinho, como normalmente eu faço. Vou publicar esse vídeo daqui a pouquinho, deve sair umas 8 horas, 8h30 da manhã. E a gente não sabe como é que o dia vai se desenrolar. Eu, particularmente, acho que seria pior, nesse momento, uma ruptura. Seria, assim, realmente muito ruim. Embora ache que a situação está muito delicada. Tá beirando o insustentável. Tá realmente muito delicada. Mas eu acho que é possível contornar. Acho que o BAP tem que sentar com o Boto, eles precisam aparar as arestas, o Boto com o elenco, o Felipe, todo mundo tem que sentar, lavar a roupa suja e seguir. O Flamengo volta a campo no sábado, o Flamengo é o líder do Brasileirão, não vamos esquecer disso, né? E se tudo der certo, né, com a volta dos jogos, toda essa ebulição aí, todo esse caos aí vai terminar. Será? Tomara que sim. Volto a dizer, esse canal aqui está sempre torcendo para o melhor do Flamengo. Esse canal não se alimenta de crise, não quer crise, mas eu também não vou me privar de tecer as críticas que eu acho que são pertinentes a quem quer que seja, mesmo que seja um profissional a quem eu tenho admiração e respeito. Tá? Então, eu realmente espero que as coisas possam ser contornadas aí no Flamengo, que o BAP, o Boto, o Felipe, todo mundo, o elenco, possam voltar a falar a mesma língua, né? Possam voltar a estar alinhados. Eu torço para que isso aconteça de verdade. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, vira membro do canal. Até o próximo vídeo, um abraço e eu fui. Saudações.